Pai, nós te louvamos, adoramos e exaltamos o teu nome. Sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que teme a ti. Que a tua palavra possa em nós produzir a fé que precisamos, que ela seja aguçada e que ao ouvir o que vamos ouvir hoje, que nós saiamos daqui melhores, que haja cura no nosso interior, que haja cura no nosso exterior, que haja credibilidade para com a palavra, que a tua palavra possa de fato nos abençoar. É a nossa oração, é o que acreditamos, Pai. Não podemos sair do mesmo jeito que entramos, ou se entramos bem, sairmos daqui ótimos. É isso que eu acredito, Pai. Tua palavra tem este poder, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, fica à vontade. Que a paz esteja com cada um de vocês. Aleluia. É melhor. Irmãos, muito bom estar com vocês e nós gratos a Deus por tudo, né? Hoje, uma palavra do Senhor para o seu coração, aquilo que Deus colocou no meu coração, é de fato aquilo que vamos falar hoje. Que você possa ter o seu coração aberto para que essa palavra possa produzir o efeito pela qual ela vai ser enviada para a sua vida. Abram as vossas Bíblias no livro de Jeremias. Jeremias. Capítulo de número 23. Jeremias 23. Pode segurar no 23 aí, que daqui a pouco eu falo os versículos, só para você não ler antes de mim. Amém? Dá uma olhadinha para mim. O tema da mensagem de hoje é o Evangelho placebo. Eu digo Evangelho, eu coloco entre aspas, porque na verdade o Evangelho real, o não anátema, é o Evangelho que produz em nós tudo aquilo que nós precisamos para com a vida de Jesus. Quando nós falamos do Evangelho placebo, nós falamos de uma palavra cristianismo no sentido superficial, no sentido de não estar arraigado, não estar tão profundo o quanto nós gostaríamos e o quanto seria necessário de fato ser profundo. E aí eu faço algumas perguntas para vocês que eu já fiz para mim mesmo nesses dias. Deixa eu ficar de cobertor e a caminho. A pergunta é a seguinte: até quando e o quanto você de fato acredita no Evangelho? Até quando e quanto a palavra de Deus é suficiente para você, para a sua vida e para mudar a sua vida? O quanto é suficiente para você acreditar que Jesus cura, para você acreditar que Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito, para você acreditar de fato que Jesus vai voltar um dia e não está longe. O quanto nós estamos de fato acreditando neste Evangelho, em que todos os domingos a gente vem para a igreja, ouve a palavra, talvez pouca coisa se transforme em nossas vidas. O quanto de fato eu acredito que Jesus é o Senhor dos senhores e que Ele é dono de todas as coisas, dono do ouro, da prata. Como eu fico perguntando e me questionando se eu acredito de fato em Jesus
Por que que os meus vizinhos não estão salvos ainda? Por que que eu não consigo levar o evangelho para as pessoas que trabalham comigo? Por que que eu sou visto na empresa onde eu trabalho como um cristão criador de casas? Sou visto na empresa ou na rua em que moro como um crente que não dá assistência para ninguém? Quando que esse evangelho, de fato, ele produz em mim uma transformação tão real que eu saiba, de fato, viver uma vida em Cristo? E se eu não vivo uma vida em Cristo como deveria, de quem é a culpa? De quem é a culpa porque esse evangelho placebo, ele está sendo vivenciado nas igrejas nos dias de hoje, no século XXI? A palavra placebo é um nome científico que, na verdade, vem do latim, e o nome significa placebo ou placebo, que, na verdade, traz também uma conotação de agradar. Se você olhar para os princípios fármacos, para esse nome, placebo é um comprimido que as pessoas recebem, talvez com amido, com açúcar, com qualquer outra coisa, que não tem um efeito ativo. Ele serve muito para experiências, mas ele não produz o efeito pelo qual um comprimido com ativos químicos possam produzir. Então, o placebo é aquilo que você toma no sentido do engodo. É uma mentira, é inerte. Não produz em você efeito nenhum. Talvez quando você pensar que tomou um comprimido, a única maneira que esse efeito placebo pode produzir em você é psicologicamente. Você acreditar que tomou um remédio e psicologicamente você acaba crendo e algumas questões neurológicas suas acreditam e você passa então a melhorar psicologicamente, porque talvez o seu problema não fosse patológico, mas talvez, quem sabe, de forma psicológica. Então o placebo, no sentido geral, Bill Maker agora, né? Mas no sentido geral da palavra, placebo é uma mentira. É uma mentira. Essa é a grande verdade, que é uma mentira. E quando nós falamos do evangelho, entre aspas, da palavra evangelho, placebo, nós estamos falando desse evangelho mentiroso, que não muda, que não transforma, e que nós, às vezes, também não conseguimos absorver. Deus questionou Jeremias e questionou o povo naquela época, porque Deus se revoltou com o tipo de pregação. Naquela época não eram pastores, não eram pregadores, eram profetas. Que tipo de profetas estavam se levantando nas nações e principalmente dentro da nação de Israel. E Deus então se revolta e começa a contestar as profecias, os sonhos, as visões dos profetas do período do Antigo Testamento. E Deus começa a questionar e de forma contextual ele vai falando com Jeremias. E ele questiona Jeremias dizendo assim: esses profetas que se levantaram, eles estão mentindo. Eles estão trazendo uma palavra mentirosa. Eles estão falando para a nação aquilo que eu não disse para falar. Eles estão dizendo que sonhei, que sonharam, aquilo que eu não ministrei como um sonho. E eles estão mentindo. Eles estão trazendo as pessoas para uma mentira, e essas pessoas estão vivendo uma mentira acreditando que é uma verdade. Esse é o placebo. Elas estão vivenciando uma mentira cotidiana, acreditando que aquela mentira é uma verdade. Porque uma mentira contada várias vezes, ela se torna, entre aspas, uma verdade. Lógico e superficial, mas uma verdade infundada e sem raiz. Quando você mente, e aquilo que você mentiu ao longo dos anos, e você já não se lembra mais se essa conversa que você falou era mentira ou era verdade, então você toma ela como verdade e passa a ser verdade na sua cabeça. Tanto que você continua contando aquilo como verdade, mas no fundo é uma mentira. E você tem uma história assim, porque eu também tenho uma história de mentira assim. É uma mentira. É uma mentira para mim, é uma mentira para você. Quem é que quando criança nunca teve uma mentira contextualizada e você trouxe essa mentira ao longo dos anos, você acreditou nela, acredita nela até hoje, e quem sabe conta essa mentira como se fosse uma verdade,
porque você contou ela várias vezes e várias vezes na sua vida e aquela mentira se tornou placebo, verdade que não é de forma absoluta. E aí eu fico me perguntando, por que esse evangelho que nós ouvimos e pregamos e vivemos, por que ele não muda as pessoas de fato como deveria? Por que as pessoas entram na igreja, saem da igreja da mesma forma que entraram? Por que os nossos filhos que estão aí, né, os meus já estão criados, mas os meus netos estão aí, eu já sou avô de família, né? Aqueles que estão aqui com crianças pequenas, o que vocês pensam para essas crianças? O que vocês imaginam, o que vocês ensinam na construção familiar para os seus filhos? Como que você chega na sua casa, o que seus filhos observam? E de fato vocês enxergam qual é o evangelho que está sendo pregado dentro da sua casa? Vou ser bem sincero com vocês. Qual é o evangelho? Qual é a forma que você está plantando igreja no coração dos seus filhos? Porque às vezes o que mais acontece nas mesas das famílias é falar mal da igreja e falar mal do pastor. Depois o filho cresce, se desvia, sai do propósito de Deus, vai se questionar por que esse filho não continuou na igreja. Como que ele vai continuar num lugar que nem você acredita que Deus está lá? Como que você vai acreditar, sendo que todas as manhãs ou todos os domingos vocês almoçam juntos e a conversa é, o pastor fez isso, hein? Olha, a igreja é aquilo, hein? Olha, o evangelho não é isso. E aí você desconstrói aquilo que as pregações construíram. Como que eu estou pregando o evangelho dentro da minha casa? Quando alguém da sua família, um adolescente de 10, 15 anos, 12 anos, fala mal do evangelho, ou fala mal de um pastor, ou fala mal da Bíblia, ou fala mal de alguma coisa concernente à igreja, e aí você entra porque está com raiva também, continua falando a mesma coisa, e você fala mais ainda, como que você está construindo este evangelho dentro da sua casa? É a pergunta. Na empresa que você trabalha, quando alguém fala mal do evangelho, fala mal da Bíblia, fala mal de Cristo, como que você defende? Como que você fala? Como que você propõe para dizer, não, esse evangelho é puro. Nós, seres humanos, nós erramos, mas o evangelho é puro. Eu faço uma pergunta para você. Você crê na Bíblia? Crê na palavra? Você crê na palavra? Você crê que essa palavra é a palavra de Deus para a sua vida? Se você crê, por que você não crê na cura? Se você crê na Bíblia, por que você não está se preparando para a salvação, para a sua vivência eterna em Cristo? Outra, você crê na Bíblia, por que você não é dizimista? Se você crê na Bíblia, por que você jamais devolveu um dízimo na igreja? Por que você não se converteu ainda nessa área do dízimo? Se você crê, será que esse evangelho não está sendo suficiente? Será que você vê que o dízimo vai fazer falta para você? Você fala assim, vai fazer falta, não vou dizimar mesmo, eu já faço outras coisas na igreja. Então eu, pastor Deus, deveria entregar à igreja, porque além de fazer tudo isso, eu ainda, sem nenhum tipo de problema, eu vou dizer para você, eu ainda uso o meu salário para pagar coisas da igreja. Que evangelho é esse que você não percebe? Ou que evangelho é esse que não está fazendo diferença na sua vida? Que evangelho é esse que quando eu oro, o pastor Romildo ora, para que as pessoas sejam curadas, eu vejo pessoas abrindo boca na hora da oração. Qual é o evangelho que você de fato está absorvendo para a sua vida? Que tipo de cristão eu me tornei ouvindo o que eu estou ouvindo? Porque o evangelho placebo é o evangelho que não muda, porque ele não tem efeito ativo. Ele é aquele mesmo evangelho que Paulo falou, olha, se vier alguém que pregar outro evangelho, além deste que eu estou pregando, que seja anátema. Ele ainda complementa dizendo assim, mesmo que sejam anjos que desçam do céu e preguem outra coisa, além daquilo que eu estou pregando, é mentira, é placebo, é superficial. E aí quando eu vou orar na minha casa, tem alguém doente, eu tenho fé para dobrar o joelho e falar assim, Senhor, em nome de Jesus, essa ação demoníaca não vai prevalecer. Essa doença não vai continuar. Senhor, eu estou vivendo dentro do mal na empresa, eu estou ganhando um pouco menos do que eu deveria, mas em nome de Jesus eu acredito no que a tua palavra me ensinou, eu tenho fé.
Eu não vou desistir desse evangelho por nada. Eu não vou desistir de viver a minha vida em Cristo, porque alguns problemas se aproximaram de mim. Olha o que Deus falou para Jeremias, no capítulo 23, no versículo 25 a seguir. Deus falando que ouviu, está ouvindo o que os profetas estão dizendo. Dá uma olhadinha. Jeremias, capítulo 23, versículo 25 a seguir, diz assim: Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei e sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem: ele disse. Eis que sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei nenhuma ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Pai, tua palavra é lida, tua palavra é revelada, nós precisamos da tua interpretação, teu Espírito Santo em nossas vidas, nós necessitamos. O que nós ouvimos aqui na palavra introdutória, o meu desejo, o meu sentimento é fazer com que a sua fé aumente, fazer com que você acredite naquilo que eu estou pregando para você, fazer com que você creia no poder dessa palavra na sua vida. Eu estava analisando esses dias e eu percebi que quando nós vamos ao cinema, nós ficamos 2 horas sentados sem se levantar. Nós ficamos 2 horas assistindo o filme sem mover a atenção para outro lado. Nós ficamos 2 horas compenetrados na história que nós estamos assistindo. Mas quando nós estamos na igreja, existe uma ação tão demoníaca que eu percebo aqui de cima, que tira a atenção da maioria de vocês. A maioria eu vejo que está dispersa, eu vejo que está sem observar aquilo que o próprio Deus está falando. Talvez essa seja uma das questões. Eu me lembro que há muitos anos eu não vou no cinema, mas eu me lembro que quando eu fui no cinema pela última vez, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá foi sentar, me acomodar, abaixar o volume do celular e prestar atenção, porque os filmes do cinema são legendados, e lia tudo o que passava. E aí nós presenciamos uma contraproducência quando nós estamos prontos para ouvir algo e aprender algo na casa de Deus. O Evangelho me ensina
que uma das coisas que mais faz com que o cristão perca a bênção é a falta da atenção para aquilo que é ministrado, para aquilo que é pregado. E eu fiz uma lista de coisas que, olhando Bíblia, lendo, orando, nas minhas madrugadas, eu vi que o evangelho anátema, ele promove uma igreja superficial. Eu vi que o evangelho placebo, ele promove uma igreja placebo. E aí eu listei algumas coisas que uma igreja do evangelho placebo produz. E a primeira coisa que eu percebi é que o evangelho placebo, ele produz ou promove uma igreja antropocêntrica. Ele promove uma igreja onde o culto está voltado para o eu. Onde a palavra de Deus está voltada para receba a sua vitória. Onde a palavra de Deus está voltada para vai dar certo, porque Jesus nunca perdeu uma batalha. Se você é dizimista, você nunca vai ter um prejuízo. Eu desconheço isso. Eu sou dizimista e às vezes tenho prejuízo, sim. Eu vejo que às vezes nós não prestamos atenção em que o evangelho placebo, que não informa e transforma, é um evangelho que não muda a nossa mentalidade. Eu acostumei a estar na igreja, e a Bíblia diz que Deus falou para Jeremias que a culpa do povo ser assim era dos profetas. Os profetas mentiram. Os profetas pregaram um evangelho que, na verdade, não era o evangelho. Eles pregaram um cristianismo e propuseram um cristianismo sem Jesus. Propuseram um cristianismo do antropocentrismo, onde o centro de toda afirmação do culto é você, o homem. Onde o centro de toda afirmação do culto é você. Tem um dos pregadores que eu até admiro, que falou esses dias uma coisa, dizendo assim que você é a razão da existência de Deus. Você não é a razão de nada. É o contrário. Tudo que você analisar, escuta, quando você fizer o seu melhor, e ainda mais o seu máximo, e der o seu tudo, para Deus ainda é nada. Para Deus ainda é nada. Desculpa a sinceridade. O seu máximo para Deus ainda é nada. Porque Ele sabe que o seu máximo hoje, a sua santidade total hoje, amanhã é lixo. Porque o que você vive de santidade hoje, amanhã você vive de pecado. Então Deus não põe na balança o seu agora. O que Deus traz sobre você é uma palavra chamada graça e misericórdia. Porque da mesma boca que hoje produz um glória a Deus e um aleluia, é a boca que vai xingar alguém lá depois de desgraçado. De filho de não sei o quê. Então, não adianta nós tentarmos espiritualizar o que não está espiritual. Por isso que o evangelho precisa produzir em mim a vontade de orar. Você tem vontade de orar? Você tem vontade de ler Bíblia? Se não, é o evangelho placebo, ele não produz efeito ativo, não tem. Você tem vontade de dobrar os seus joelhos? Na sua casa? Mas, pastor, eu não estou precisando de nada ainda. Mas aí que está a questão. Quando você precisar comprar uma casa, um carro, precisar de um milagre, você dobra os seus joelhos, aí o evangelho se torna antropocêntrico, porque é voltado para o que você quer e para o que você precisa. Nós não aprendemos a adorar a Deus nas horas das adversidades. Nós aprendemos a exaltar a Deus nos momentos difíceis. Por isso que o evangelho, ele não produz em você a fé que você precisa. Porque se você não tem um desejo de orar, mesmo quando tudo vai bem, se você não tira tempo para abrir a Bíblia, mesmo quando tudo vai bem, você pode estar sendo enganado por mim. Eu posso estar te enganando. Tudo que eu prego aqui você engole. Você é muito bonzinho. Você não confere as palavras que eu prego.
Por isso que às vezes nós precisamos entender que o evangelho que me chama para orar, que me chama para ler Bíblia, é o evangelho que produz em mim o efeito da salvação. Você crê mesmo na cura, irmão? Ou o que eu estou fazendo aqui aos domingos está sendo feito só mesmo para fazer cumprir um propósito de tabela, tal? Ou você crê que quando nós oramos você pode ser curado? Ou você crê que Deus cura câncer? Ou você acredita de fato, quando você entrega o seu dízimo na igreja, você acredita no dízimo? Você crê nele? Você crê que ao ler a palavra, Deus está ministrando ao seu coração? O que você acredita? O que a igreja se tornou para você? O que a igreja se tornou para mim? O que ela se tornou para mim? O que o cristianismo representa na sociedade? Por que eu vivo um evangelho que não me muda, que não me transforma? É porque esse evangelho superficial da mentira, do caroço de feijão, do ar de Israel. E o problema é que as pessoas gostam disso. Elas gostam de viver este evangelho que não tem efeito ativo. Porque placebo, que vem do latim, como eu falei para vocês aqui, essa palavra significa placere, placebo e placere, significa agradar. E o evangelho de fato não agrada. Se agradasse, João não tinha perdido a cabeça. Daniel não estaria na cova dos leões como esteve. Não tinha ido. Sadraque, Mesaque e Abednego jamais teria sido lançado dentro da fornalha. Se o evangelho agradasse, Jesus não tinha ido para a cruz. Mas foi preciso morrer no nosso lugar. A questão aqui é que nós acostumamos, e nós precisamos, irmãos, de fato, nos questionarmos. Eu não estou aqui dando bronca em ninguém. Eu estou pregando para mim mesmo, para vocês, nos questionarmos. Eu acredito no poder de Deus mesmo. Eu acredito que Deus de fato não falha. Eu creio mesmo que Deus está no comando da minha vida. Esse evangelho que eu escuto aos domingos aqui, ele me alimenta de verdade. Eu tenho sede. Segundo ponto que eu percebo que esse evangelho promove, esse placebo, é um louvor focado no emocional. Como eu percebi hoje, um louvor gostoso aqui, apesar do nosso som, mas um louvor gostoso. Mas um louvor, uma adoração, quando eu falo louvor não é só cantar, é adoração focado no emocional. Focado, talvez, naquilo que vem de vãs repetições. Adoração para mim é quando atinge o meu emocional. Quando eu não estou bem, eu nem adoro, nem canto, nem louvo. Mas justamente aí, quando você não está bem, que você tem que tirar o seu máximo. Jesus, quando estava na cruz, humanamente dizendo, ele estava debilitado fisicamente. Ele estava com tanta sede que ele pediu água. Não digo nem fome, mas sede. Horas antes, a Bíblia diz que ele transpirou gotículas de sangue, porque ele chegou no clímax, no êxtase, do sentimento humano, no sentido de dor. A dor era tamanha que ele transpirou sangue. Segundo a ciência, pessoas que fazem isso são aquelas que não suportam mais em vida a dor.
o sangue sai pelos poros. Mas Jesus estava vivo. Vivo. Adorar a Deus quando tudo vai bem é estar focado na motivação da emoção, das nossas emoções, do nosso cognitivo, da nossa mentalidade. Eu sempre digo que cantar e dançar depois que o mar se abre, todo mundo canta e dança, né? Como Miriam fez. O processo disso é esse, irmãos. Presta atenção em mim. O que esse evangelho de fato significa para você? Você tem medo de ir para o inferno? Você tem vontade de ir para o céu? Pensa comigo, por favor. O que mudou na sua casa, na sua vida, na sua mente? Quando termina o culto, será que o culto não continua na sua mente, sendo ministrado no seu coração? O que eu produzo as pessoas que me veem? Quando eu estou dentro de campo jogando bola, quem eu sou? Estou assistindo futebol com amigos, quem eu sou? Uma vez eu fui no estádio, a Napolina estava quase chegando à semifinal. Chegou à semifinal contra o Vila Nova. Já tem mais ou menos uns 15 a 20 anos. Eu fui no estádio com um tio meu, não cristão, e com um pastor que não era crente. Eu arrependi. Eu arrependi. Esse tio meu, irmão da minha mãe, ele veio esse pastor também. E o que saía era juiz desgraçado, filho da puta não marcou esse pênalti. Só palavras assim. Meu tio olhava assim e eu falava, pai, Deus sabe o que eu fiz. O que eu fiz? Um homem desse tem que levar a peixeirada no bucho. É assim que eu falava. Você já desconfia de quem? Então assim, eu falava, meu Deus do céu. Meu Deus. E eu fico assim pensando. Todo mundo fica com raiva às vezes, irmão. Quem é que não fica? Eu me lembro um dia, estávamos eu e o Júnior. Até contei essa história para a André ontem, por isso que eu vou falar ela hoje. Ontem, não sei o que eu liguei para ela. O Júnior trabalhava numa empresa aqui na Men's Service, mais ou menos aqui no começo da JK, perto de Jundiaí. Mais ou menos 11, 11 e meia, ele tinha um Corsa igual da Casa do Anderson. E aí ele trancou a chave quebrou na ignição, não me lembro, ele trancou, quebrou. Coisa assim. E aí ele falou, pai, quebrou aqui e tal, e agora? E falando de raiva, viu? De raiva. Aí eu falei, tô indo aí. Peguei meu carro, fui lá e tentei abrir, nada. Eu liguei para uns 5 ou 6 chaveiros, era quase meia-noite e nada. Falei, e agora? O que nós vamos fazer para tirar esse carro daqui? Meu pai? Aí estava subindo um rapaz, na esquina ali daquele churrasquinho do Tonhão, subindo ali, para cima do SESI, subindo ali, começou a subir, o primeiro galpão à direita era a empresa que ele trabalhava. E o carro encostado ali, estava subindo um rapaz, chuvinha fina, um rapaz, jeans, uma mochila nas costas, subindo. Aí ele falou assim, o que foi aí, amigo? Aí eu falei assim, rapaz, trancamos a chave aqui dentro, aqui, não achei nenhum chaveiro, não estou conseguindo abrir para levar esse carro embora. Eu falei, não, me dá R$10 aí que eu abro para você. Eu falei, caramba, ó Deus fazendo. R$10. Falou, beleza. O cara foi lá e quebrou o vidro do carro. Diante de Deus, irmãos. Lembra, Júnior? Diante de Deus. Ele falou, meu R$10. Eu falei, quê? Irmãos, olha, mas foi tanta raiva. Foi tanta raiva. O Júnior fez assim. Eu falei. Aí ele falou assim, o cara falou assim,
Abriu, né? Tá. Quebrar, eu quebrava. O cara daquele cobrou R$ 10 ainda pra fazer isso. Então, falando de raiva, te pergunto, mesmo sendo pastor crente, como eu sou, não dá vontade de descer a mão na cara de um homem desse? Não dá vontade, irmãos? Agora, eu fui tão ingênuo que eu pensei assim, oh Deus, o negócio aí. É real? Negociando. Rapaz, foi Satanás que levou esse cara lá. Pensa num dia que eu fiquei. Eu falei, cara, você quebrou meu vidro, né? Pô, quebrei, né? Pode te acomodar bem do outro jeito, quebrei. Eu fiquei assim, se contar, ninguém acredita. Ainda bem que o Júnior estava como testemunha. Ninguém acredita. O Júnior falou assim, vai. E nós foi embora depois, passou a raiva e foi indo. Eu falei, gente, como é que um cara tem essa capacidade? E aí você fala assim, gente, tem que ser crente. Tem que ser crente. O cara, tranquilão. Então, nós, às vezes, irmãos, vivenciamos uma raiva, uma experiência de ódio e precisa ser controlada no final de tudo. Porque não é fácil. Mas se o evangelho entrar mesmo, né, a gente consegue. Fácil não é. Se a adoração, a minha adoração, for em todos os momentos, eu vou pensar assim, Senhor, tem um porquê. Talvez eu não tivesse coragem de quebrar aquele vidro. Né? E vou dar uma dica para vocês. Se trancar a chave dentro do carro, entre o vidro grande e o pequeno, quebre o grande. Porque o pequeno é o dobro do preço. Só para dar a dica para vocês. Sério. Quando eu fui arrumar, porque o cara quebrou o pequeno. Quando eu fui arrumar, o cara falou assim, quando for quebrar, isso um cara que mexe com isso. Quando for quebrar, quebra o grande. Porque ele é mais barato do que os vidros pequenos. É o dobro. Para arrumar, paguei, né? Ponto, evangelho sem renúncia. Como? Como que eu vou viver o evangelho sem renúncia? E as pessoas ensinam o seguinte, olha, Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus quer que obedeça, melhor obedecer do que se sacrificar. Mas o obedecer aqui na Bíblia tem a ver com renúncia. Se você pegar a palavra de Deus em Mateus 16, 24, vai dizer isso. Vai dizer assim, aquele que quiser seguir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Primeiro negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A renúncia. Eu preciso de renunciar a algumas coisas. Eu preciso renunciar em favor de uma vida em Cristo. Não dá para você viver o Evangelho sem renúncias. E haverão dias que Deus vai falar no seu coração, que talvez as suas amizades, elas podem estar interferindo em você, com você, diante de Deus. Talvez, quem sabe, a sua forma de enxergar a vida está interferindo. Um outro ponto interessantíssimo aqui, também está relatado lá em Hebreus, no capítulo 5, quando Paulo fala assim, que muitos não estão prontos para ouvir o que tem que ser dito. Eu vou até ler com você, se não quiser abrir, não tem problema. Capítulo 5 de Hebreus. Eu já está prontinho aqui. Versículo 11 vai dizer assim, do qual muito temos a dizer, Paulo está falando aqui, do qual muito temos a dizer, Hebreus 5:11, do qual muito temos a dizer, de difícil interpretação, porquanto fizestes negligentes para ouvir. Ou seja, tem muita coisa a ser dita, muita coisa a ser explicada no Evangelho. Mas tem gente que não vai compreender. E Paulo fala no versículo 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Estou dizendo o seguinte, você já é crente há 10 anos, 15 anos, você já é crente há 20 anos, você já é crente há 30 anos, devia estar preparado
já devia estar pronto para ouvir coisas difíceis, pesadas. Você devia já estar vivendo o Evangelho, que você deveria estar ganhando outras pessoas para Jesus. Mas não, o tempo ainda é gasto com você. É um menino na fé. Um menino de 30 anos na fé. 40 anos na fé. Ainda é menino. Porque não suporta um temporal. Paulo está dizendo aqui. Os rudimentos ainda são frágeis. Ai, se não te cumprimentarem na igreja. Ai, se não disserem paz seja convosco. O que produz isso, irmãos? O evangelho placebo. Da mentira. Do engano. O evangelho que não te produz, não produz em você uma firmeza em Cristo. Que mente para você, que fala para você, agora você está em Cristo, que é nova criatura, agora as coisas vão ser fáceis para você. É mentira. Evangelho não é para facilitar a vida de ninguém, não. Nunca foi. O Evangelho é para produzir em você o efeito da salvação. Uma vida eterna em paz. Em paz. Porque de cansaço nós estamos por aqui. E aqui Paulo vai dizendo ainda, vai explicando a respeito disso aqui. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, deveria ser, né? Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais necessidades de leite, que não é sólido mantimento. Porque qualquer ainda que se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Veio o mal sobre você? Que venha. Peito aberto. Eu discerno, eu sei discernir. Veio, que venha. Não abala a minha fé. Porque eu como comida consistente. Veio o mal sobre você? Abalou? É menino, é leite. É comida simples. É evangelho placebo. Não tem consistência. Eu vou sair da igreja. Eu vou abandonar o evangelho. E ouve lá. E ouve. E aqui Paulo está explicando. Por causa dessa falta de consistência na palavra. Mentira. Mentira. Por que alguns deixaram de ser dizimistas? Porque mentiram para você. Mentiram para você. Disseram que você sendo dizimista, você jamais teria um problema financeiro. Mentiram para você. Mentiram para você. Dizendo que você não ia ter problema na coluna. Seja fiel. Faz um sacrifício de R$2.000 que você não vai ter problema mais esse ano. Mentiram para você. Mentiram para mim. Vem para o Evangelho, porque no Evangelho você nunca vai encontrar uma dificuldade. Mentiram para você. Te deram leite, estão te dando leite. E quando vem uma tempestade, quando vem um problema, quando um filho adoece, quando um neto adoece, ou quando alguém adoece, desespera, culpa Deus. Culpa Deus. Mas não é Deus o culpado. Deus falou assim, Jeremias, o que esses profetas estão falando? Mentindo. Dizendo o que eu não disse para dizer. Sonhando e falando o que sonharam que eu ministrei. Sendo que não fui eu que ministrei o sonho. Jeremias, o que eles estão mentindo? Por que eles estão mentindo tanto? Por que eles estão falando o que eu não disse para falar? E estão dizendo assim, ele disse. Está aqui. Foi Deus quem falou. E essa é a questão. Qual evangelho você prefere? O da mentira ou da verdade? O da verdade, ele te confronta. E o confronto hoje para você é esse. Você crê de fato em Deus? Você crê de fato em Jesus? Você crê que se tiver com um problema, uma dor, com fé, você crê que você pode ser curado?
Você acredita? Você já repreendeu o espírito de morte, como eu já repreendi da minha filha Rafaela? Dentro de uma UTI de hospital? Você tem fé. Você acredita que mesmo que o médico disse assim, não vai viver, você crê nesse evangelho que vai recuperar a sua família, alguém da sua casa? Que evangelho você acredita, irmão? Que fé você possui? Que fé você tem? Outra coisa interessante para mim começar a encerrar, essa questão do evangelho sem renúncia não funciona. Você vai ter que renunciar às vezes a algumas amizades. Você vai ter que renunciar às vezes a algumas rodinhas de bate-papo. Por quê, pastor? Porque você, assim como eu, é influenciável. A experiência de estar longe das coisas de Deus farão com que você receba em seu coração as coisas que não pertencem a Deus. Isso é comprovado cientificamente. O ser humano precisa de 2, 3 meses em um ambiente para que ele abandone toda aquela crença que ele tinha. Se ele permitir que esse ambiente seja tóxico e entre no coração dele. Nós estamos para 2021, irmãos. Chegando aí, tá às portas. Que nós acreditamos de fato na cura. Deus vai banir esse vírus em dias melhores. Por que você ora? Outra pergunta, você ora todos os dias? Todos os dias você ora? Esse evangelho chama você para oração. O evangelho que você crê te chama para orar. O evangelho que você crê te faz ir no quarto dos seus filhos todos os dias à noite. Estender as mãos e abençoar os seus filhos. O evangelho que você crê chega a isso. O evangelho que você acredita, ele é capaz de quê? Qual é a mudança? Qual é a transformação? Por isso que nós precisamos. Aqui na igreja tinha uma pessoa, não era aqui, ainda era na outra igreja, que às vezes eu questionava a ausência dessa pessoa, ela falava assim, não, eu não fui porque eu não estou na escala. Aí, não, eu não fui porque eu não estou na escala. Não é isso, irmãos. É melhor que não entre na escala nenhuma e venha e ouça. Não é isso. Quarto e último ponto é esse cristianismo sem cruz que é proposto para os dias de hoje. O cristianismo sem cruz é aquele de Mateus 4, quando Jesus jejuma 40 dias e 40 noites, aí ele tem fome. E justo quando ele tem fome, Satanás aparece e oferece pão. Só que aqui ele oferece pão de uma maneira equivocada. Ele fala, está com fome, Jesus? Estou. Então transforme as pedras em pães. A questão aqui é que tem muitas pessoas, a qualquer custo, transformando pedra em pães. É o evangelho sem cruz. É o pão que vem sem passar pela cruz. É o alimento que vem sem passar pela cruz. Foi o que Satanás ofereceu. Um alimento sem cruz. Eu te dou a possibilidade. É só você falar assim, pedras, transformem-se em pães. E tem muita gente, a qualquer custo, que está comendo pães transformados. Não passou pela cruz. Não veio do Evangelho.
você está comendo porcaria. Você está comendo coisas que Jesus não te deu. Você está alimentando de coisas que não te farão bem espiritualmente. Não te alimentarão devido ao evangelho placebo. Outro ponto desse texto aqui, de Mateus 4, é que de repente Satanás pega Jesus e leva para um templo. E lá no pináculo do templo, ele faz propostas. Ele fala assim, olha, se você prostrado me adorar, se você se lançar daqui, melhor dizendo, para baixo, jogar aqui, a hora que você se jogar, vai acontecer assim, ó, Deus não vai deixar acontecer nada com você. Ele vai dar ordem, os anjos virão e vão te pegar. A proposta é que se lança de cabeça. Não vai acontecer nada. Pode se lançar, pode se jogar, se joga. Tudo pode, se joga, tá tudo bem. Na hora certa, Deus vai tirar você de lá. Eu penso que se o próprio Jesus tivesse se lançado, ele tinha rachado a cabeça. Sabe por quê, irmão? Era uma proposta sem a cruz. Satanás fez de tudo para dar o que Jesus teria com a cruz, sem ela. Se joga daqui, se lança, enche, vai, se joga nessa onda aí. É moda, vai nessa. É isso. Não tem problema não. Você sabe que eu vejo às vezes algumas cenas que me entristecem. Eu vejo, sabe, irmãos, me entristece porque eu sei que essa pessoa vai voltar logo para me procurar. E lógico que eu não vou me furtar, não vou parar de ajudar. Mas a pessoa está limpinha, aí vai para o mato, anda no meio do mato, enche de carrapicho novamente. Aí para você tirar aqueles carrapichos todos, dá um trabalho. A pessoa volta toda ferida, toda cheia de carrapichos. É difícil você olhar para isso. Terceiro ponto aqui, último desse ponto 4, é que o próprio Satanás ali falou assim, você quer glória? Vou te dar glória. Olha para os reinos do mundo inteiro. Eu penso que apareceu uma tela na frente de Jesus. Dá uma olhadinha para todos os reinos. Se você quiser, eu te dou. Se você prostrado me adorar. Satanás ofereceu para Jesus vitória sem cruz. Satanás ofereceu para Jesus cristianismo sem cruz. E tem muita gente aceitando. Por causa desse evangelho que não funciona. Desse evangelho que não muda. Evangelho que não me motiva a orar. Às vezes você chora. Porque você ouviu um hino gostoso, você chora. Quem tem a vida em Cristo, irmão, vive na compaixão. Você chora por qualquer coisa. Eu chorei pra caramba aquele menininho falando que não tinha carne, né? Eu chorei. Mandei mensagem pra mãe, perguntei sobre ajuda, vou ajudar. Agora quer ser mentira do menininho que ficou apavorado, né? Mas do jeito que falou já me comoveu. Vocês viram isso, né? Então assim, nós vamos, daqui a pouco acaba o culto, vamos fechar as portas e vamos embora. Amanhã é segunda-feira. A sensação é que nós vestimos uma roupa de segunda-feira e no trabalho eu sou outra pessoa. É igual um desenho do Pateta. Como o pedestre, ele é calmo. Assim que ele entra dentro do carro, Satanás entra no bicho. Ou é ele que entra em Satanás. Esse desenho antigo, ó.
E o pateta, então, buzina e xinga no trânsito, e passa por cima, e fala um monte de coisa e tal. Aí ele para o carro e sai, ele sai mansinho. Ele tirou a roupa do automóvel. Aí ele vai tranquilo. Quem já assistiu esse desenho, irmão? Ele é antigo. Quem não assistiu, assista, viu? Pateta no trânsito. Eu assisti ainda tem uns 35 anos que eu assisti esse desenho. 35 no mínimo. No mínimo. Assiste, você vê. Então, às vezes, é assim, irmãos. Eu vou pro meu trabalho, aí eu visto a roupa do meu trabalho. Eu chego lá, já dando pontapé. Outra pessoa. Bom dia para quem? É mais ou menos isso aí. Sabe? E aí, poxa, a pregação não mudou nada, minha mente não mudou nada. O evangelho não mudou em mim nada. Nada. Meu Deus. Você está lá na fila do banco, esperando. Voltou o cheque seu, você está lá angustiado. Ou deu um problema na conta. Aí vem um desavisado e entra na sua frente. Ah! Vocês lembram da Vera Verão? Irmãos, nós temos que lutar. Tem dias lá em casa que eu tenho que falar assim, nós vamos parar com esse assunto. Vamos parar. Porque vai voltando a ira. Quando você se lembra de uma coisa que te feriu, você peca 2 vezes. 2 vezes. Evangelho placebo. Eu preciso viver um evangelho em Cristo, irmãos. Que funcione. Que seja um evangelho que produza em mim arrependimento, renúncia. Preciso ir para casa. E antes de dormir eu tenho que ter vontade de orar. Tem dias que eu estou lá em casa assim, ó. Mas não deu meia-noite, não deu 0 hora ainda. Então não durmo sem dar 0 hora. Sabe? Porque eu tenho a minha oração a 0 hora. Primeiros minutos do dia. Inclui você, pastor. Tem dia que eu estou lá assim, tem dia que eu tomo uns remédios lá, sabe? Fico meio grogue, fico ruim. Principalmente quando o Vasco perde, aí que eu tomo remédio, né? Fico ruim, aí dá aquele sono. Aí eu lembro, meia-noite tem oração. 0 hora tem oração. Eu preciso resistir. O que é isso, irmão? Renúncia da carne. Renúncia da carne. Preciso resistir. Preciso orar. Orar. Tem dias que você ora, troca as palavras, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Aquela oração às 3 horas da manhã, já viu? Você está orando, acordado, dormindo. Fala, Senhor, abençoa Satanás. Livra ele do mal. Você está ruim. Você está dormindo. Sabe? Você está... Mas você tem que resistir. É um processo. Hábito. Então, se o evangelho que você vive não te chama para orar, não responde para mim, não. Responde só para a sua consciência. Quanto tempo faz que você não pega essa Bíblia e senta, estuda? Quanto tempo faz? Você fala para mim assim, pastor, meu trabalho não dá tempo, então você está amaldiçoando o seu trabalho. Pastor, meus filhos não dá tempo, você está amaldiçoando os seus filhos. Tudo que você disser que não dá tempo por causa daquilo que não dá tempo, você está jogando maldição naquilo que é bênção. O evangelho real, o não placebo, o evangelho certo, fiel, ele te chama para orar. Ele te chama para acreditar. Ele te faz crer.
tem um homem chamado Jean Houdin, um filósofo. Ele escreveu um livro assim, O Burro Morreu da Indecisão. O jumentinho, ele estava com a mesma proporção de fome que ele estava com a mesma proporção de fome também, com sede. Então ele tinha à sua direita água e à sua esquerda o feno. E nesse livro, ele vai dizer que o burro morreu na indecisão. Porque ele pensou assim, se eu andar esse tanto para beber água, eu bebo água, mas morro de fome. Porque eu não vou ter força para voltar. Se eu andar esse mesmo tanto para comer, eu como e mesmo morro de sede. Eu não vou ter forças e vou morrer de sede, porque eu não vou ter condições de voltar para tomar água. Moral da história, o burro morreu. Isso é um livro. O burro morreu. Não estou xingando ninguém. Longe de mim. O burro morreu. E aí vem as analogias. A analogia primeira é, se a decisão traz um benefício, então nunca que será errada. Se foi, tomou só água, que morresse bebendo água, ou talvez nem morreria, ou comesse, a questão é não decidir. A não decisão é o problema. Às vezes você decide errado, sim, mas decidiu. E o errado, de fato, não trouxe a você tanto prejuízo, só não te trouxe tantos benefícios quanto você gostaria. Mas você decidiu. Você tomou uma decisão. Quantos de nós olhamos para trás e falamos assim, como eu decidi errado aquele dia? Tá, mas seguiu. O pior é você não decidir sobre a sua vida. Pensa nisso. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Pai, nós queremos um evangelho puro, não o superficial. Nós queremos um evangelho correto, sério. E que nós possamos ser confrontados sim. Que nós possamos acreditar no poder da oração, na cura, na libertação. Nós podemos crer na transformação. Nós podemos almejar e alcançar a salvação. Pai, em nome de Jesus, é disso que nós precisamos. É isso que nós queremos. É a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém.